Pessoal, eu peço a atenção de todos agora, e quem puder compartilhar esse vídeo, fica à vontade. Se você tiver acesso ao pacote de vídeos privado meu, esse vídeo é para você, tá? Não foi à toa e nem por acaso que este avião caiu, não foi uma coincidência e também não foi uma espécie de ocasião mera do destino. O que aconteceu é que dentro dos 61 passageiros, 15 deles eram médicos, especializados em oncologia, né? E também infectologia, vários epidemiologistas e também pneumologistas, ok? Dos 15 médicos, 7 eram especialistas em sequenciamento genético de se isolar vírus com alto teor infeccioso, com patógenos altamente contagiosos e que já foram premiados, ok? Eu tive as informações através do próprio Conselho Federal de Medicina, que publicou essas informações, né, no Paraná, e o Conselho Regional de Medicina do Paraná, que é de domínio público já. Eles estavam indo para uma conferência de oncologia, né, em São Paulo, que duraria cerca de 6 dias. É interessante que alguns desses médicos foram proibidos. Batistella, vice-presidente do CRM Paraná. Infelizmente a gente teve uma notícia muito triste com a queda do avião com colegas indo de Cascavel para São Paulo, né? São poucas as informações, o CRM Paraná já deixa aqui suas condolências. Nós estamos tentando ajudar as famílias no que for possível, tentando ter mais informações sobre o acidente, mas fato é que cerca de 15 médicos perderam sua vida nesse voo. Então que Deus conforte o coração de todos que estão sofrendo nesse momento. Proibidos em 2022 de ingressar o Comitê de Organização Mundial da Saúde para poder apresentar os seus relatórios, as suas análises de dados, provando que conseguiram sequenciar toda a estrutura genômica viral do vírus Covid no Brasil e isolar as principais cepas altamente contagiosas e com proteínas infecciosas altamente agressivas. Inclusive nas academias médicas do mundo inteiro eles foram premiados. A OMS rejeitou os relatórios e as preliminares das análises justamente por não estar ou não conterem os dados que sejam concretos para identificar ali o padrão de isolamento. Então é muito curioso que o ano passado, em 2023, esses determinados médicos que combatiam, né, as academias de cientistas, analistas e infectologistas comandado pelo OMS, dizendo que criaram um vírus de laboratório para poder se espalhar pelo ar e se ramificar pelo mundo inteiro para gerar um grande genocídio, né? Por questões de segurança, esses médicos se afastaram da OMS e não ingressaram mais os seus relatórios no banco de dados, mas ficou guardado dentro das análises desse comitê da OMS, né? E 6 meses depois deles serem apresentados, foram negados. É engraçado que esses médicos, alguns deles que estavam dentro desse avião, não só sequenciaram o Covid, como conseguiram isolar. E por isso, ramificando e mitigando as cepas de acordo com a adaptação climática do sistema de temperatura e também as testagens de análises críticas e também dados de configuração duplo cego, que chamam, conseguiram identificar que a cepa já não representaria mais perigo e não tem a ver com a mitigação da cepa por causa disso daqui, e sim pelos estudos de análise que foram sequenciados, criando uma renderização de dissipação da infecciosidade das moléculas virais do vírus e assim então identificando um padrão. Se você tem um padrão de sequência, você analisa, você consegue remodificar toda a virulência desta cepa e consegue criar um contra-ataque anticorpos de resistência por algum tipo de medicamento ou coquetel farmacêutico ou de farmacologia que possa blindar e que possa resistir a esse vírus, você está praticamente isolando. E esses médicos que estão no avião, ou que estavam no avião,
7 deles foram a equipe responsável por um laboratório muito famoso no Brasil por dissolver a infecciosidade, o sistema de contágio e também a virulência dentro da cepa do Covid. Eles conseguiram no laboratório não só remontá-lo, criar o padrão de comportamento dele, sequenciá-lo e isolá-lo. Levaram esses relatórios para o OMS não aceitou. Ou seja, o que você está sugerindo então? Bom, é muito curioso que esses mesmos médicos tenham morrido hoje nesse acidente fatídico, né? Médicos que eram extremamente competentes, que eram realmente médicos que estavam lutando por uma ciência exata e não polarizada, ideológica, e de repente morrem misteriosamente. Será que vocês conseguiram chegar ao ponto que eu quero chegar? O ponto que eu queria chegar? Porque a elite global não vai mais permitir que pessoas se oponham a essas agendas ou descubram certas verdades. O problema é que provavelmente esses médicos descobriram alguma coisa a mais que está chegando, e a informação que eu quero trazer para vocês aqui é de suma importância para você conseguir ligar e montar o quebra-cabeça agora. Segundo informações, o doutor não vou falar o nome, primeiro por respeito à família e segundo por discrição, havia descoberto uma nova cepa que está para ser liberada no Brasil. Uma cepa tão mortífera e tão contagiosa que se tornaria uma quimera, ou seja, abre aspas, uma adaptação sistêmica infecciosa com múltiplas facetas de comportamento que, ao entrar em contato com o clima, com as temperaturas ideais e proporcionais à sua mutabilidade, seria praticamente incontrolável de transmissibilidade de hospedeiro para hospedeiro, criando então um fortalecimento sobre qualquer resistência metabólica e de anticorpos dentro do hospedeiro atual. Segundo informações, esse médico conseguiu não só sequenciar o padrão de diversas facetas, como conseguiu também modificar a estrutura genética viral, assim sequenciando, isolando e protegendo e criando um envasamento, ou seja, um bloqueamento de toda a arma biológica viral. Segundo informações, isso estaria de posse deste médico dentro do voo para levar até um comitê de análise laboratorial de sua confiança para que pudesse vir a público e expor provavelmente um novo tipo de arma secreta que a elite estaria preparando para poder liberar, não só no Brasil, mas no mundo, uma arma biológica altamente secreta e altamente infecciosa. Tem 2 pontos aqui: ou ele estaria de posse desse material, ou ele estaria de posse das provas que isso realmente está para acontecer. E se realmente tiver, praticamente morreu com as provas, e a gente não vai saber. E provavelmente a equipe toda que estava acompanhando devia estar ciente disso. Então, aonde você quer chegar? É simples. Para manter-se em segredo todo o projeto e um prospecto de uma causa maior que está chegando por uma doença X, qualquer situação, qualquer pessoa ou qualquer tipo de indivíduo que tentar atrapalhar os planos da elite vai ser eliminado.